graus e 1/10 a temperatura. Bom dia, Dirce. Bom dia, Nicolas. Dirce. Bom dia, Paulo. Bom dia, Josué. Bom dia para você que está nos acompanhando. Falávamos há pouco de cabelos, né? Aqui no intervalo, o Paulo e o Nicolas e eu, porque o Paulo cortou o cabelo bem curtinho. Mas eu estava na padaria, vou falar também de cabelos, quando eu encontrei uma conhecida que eu não via há tempo. E ela me olhava com estranheza e fazia fisionomia de quem está se sentindo desconfortável diante do outro. Mais tarde, quando eu já estava em casa, me dei conta de que eu estava usando um turbante na cabeça, tipo esse que eu estou usando hoje. Turbante, como vocês sabem, é uma espécie de touca de tecido. E por esses anos todos, de um modo geral, o turbante ou o lenço na cabeça vinha sendo usado especialmente por mulheres que perderam seus cabelos em função de um tratamento de saúde, muitas vezes tratamento contra o câncer. Hoje em dia virou uma tendência fashion, tanto é que em lojas de acessórios é possível encontrar turbantes e lenços de diferentes cores e texturas de tecidos. Mas voltando a falar da minha amiga que encontrei na padaria, eu entendi depois também que, por conta de eu estar usando algo na cabeça sem deixar os cabelos à mostra, ela deve ter pensado, presumido que eu estaria doente. E por isso havia certo mal-estar. É que a doença do outro, especialmente quando é uma doença mais agressiva, nos coloca diante dos nossos próprios medos. Quando nós estamos diante de alguém que está com câncer, nós concluímos que a pessoa está passando ou vai passar por um tratamento intenso e talvez até um prognóstico nada bom, né? Nós sabemos também que ninguém está livre de receber um diagnóstico com uma doença grave, né? Volta e meia a gente fica sabendo tal pessoa está doente, aquela pessoa está com câncer, independendo das idades, né? Por isso, quando a gente identifica a doença no outro, a gente se dá conta da nossa própria fragilidade, vulnerabilidade e finitude, inclusive. Isso gera angústia e sofrimento para muitas pessoas. E fiquei depois pensando ontem, enquanto eu escrevia, que as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que tem câncer, por exemplo, elas não terminam junto com a cura da doença. Há relatos de pacientes que dizem que há um desconhecimento no cenário, por exemplo, muitas vezes a pessoa volta para a empresa e depois de um período é demitida. Pode haver entendimento de que quem passou por uma quimioterapia, por exemplo, não seria mais alguém tão saudável ou tão potente para produzir. Então, imagine todo um caminho que ainda tem a ser feito. E um depoimento de uma mulher, por exemplo, também, que quando ela estava num espaço, num laboratório, quando ela foi a falar sobre sua situação de saúde, lá para o guichê de atendimento para a pessoa, quando ela voltou para sentar, a pessoa que estava do lado dela se levantou e saiu, né? Ainda aquele mal entendido de que doenças como essa poderiam ser contagiosas ou, enfim, assustadoras. É mais disso que eu quis falar, do quanto a doença do outro nos assusta e nos convoca a pensar na vulnerabilidade que nós temos diante de doenças que aparecem sem qualquer aviso prévio de uma hora para outra. E quando eu usava turbante na cabeça, me dei conta, assim, do quanto algumas peças, objetos, situações nos associam a isso. Aliás, também, no fecho da minha fala, quero dizer que fiz um tratamento de saúde, venho fazendo, e andei perdendo cabelos, meus cabelos quebraram muito, até fiz um corte diferente por conta disso. E como a gente só pode falar daquilo que a gente conhece em se tratando de questões íntimas. Até então, muitas vezes, quando uma mulher dizia, eu estou muito chateada, perdi meu cabelo, enfim, estou fazendo tratamento de saúde, eu não entendia e pensava, mas por que ela não raspa o cabelo e deu? Isso é de menos diante da doença. Não. Perder o cabelo é algo muito simbólico. Dá uma sensação de que a gente está perdendo um pedaço de si. E desde que isso aconteceu comigo, eu entendo quem, digamos, se assusta e tem um grande sofrimento diante da alteração no seu corpo por causa de um tratamento de saúde, que seja no cabelo, que seja na pele, enfim.
é difícil entender que parece que a gente vai perdendo pedaços. Claro, tudo isso faz parte do caminho. E também, quem passa por um tratamento de saúde, depois disso, não é mais igual. Ao invés de ser frágil, ele pode ter ficado muito fortalecido, né? Eu diria, inclusive, psiquicamente, pelo que passou. É uma situação que tem que ser administrada e respeitada, porque é da vida, né, Dirce? Da vida. De todos nós. De todos De nós. todos nós. Pois não. E muito singular para cada um, né? E quando você cita a questão do mercado de trabalho, por isso é importante essa desmistificação, porque muitas vezes a pessoa tem atitudes como essa por falta de conhecimento. E passar por uma doença, superá-la, pode ser, na verdade, um predicado para a pessoa que a superou e muito mais do que algo que a fragiliza, porque ela se tornou forte a partir desse processo. Por mais que tenha se tornado, talvez, mais fragilizada fisicamente, mas ter a resiliência para suportar uma doença também traz muitos ensinamentos. Sem dúvidas, Nicolas, sem dúvidas. Sem falar que nesses lugares de tratamento, por exemplo, no Crohn, onde eu vou fazer aplicação para doença autoimune, cito o Crohn aqui que está em Lajeado, como a acolhida, sabe que esses afetos e essas acolhidas também fortalecem o ser humano, né? Então, gratidão a esses espaços que cuidam da saúde. Muito bem. Nós achamos que todo mundo tem que ser igual a gente, né? A falta de respeito, sem respeitar as diferenças dos outros, né? Verdade. Tem que se respeitar. Somos todos diferentes. Tá bem, Dirce. Obrigado. Gente, bom dia, bom dia. Em seguida, informações da polícia, faltando